Quando nos aproximamos do final do ano, quando iniciamos um novo ano, todos nós pensamos: o que eu preciso fazer para ter um ano novo de fato? O que eu preciso fazer para ter um ano bom? E aqui já entra o primeiro ensinamento. A nossa vida muda quando os nossos costumes mudam. A nossa vida muda de fato não quando muda uma folhinha do calendário ou quando muda um ano segundo o calendário social. A nossa vida muda quando os nossos hábitos mudam. Quer ter uma vida nova? Tenha hábitos novos. Quer ter uma vida boa? Tenha hábitos bons. É normal que no começo do ano, claro, nós vivemos um tempo muito específico, um tempo diferente, nós vivemos tempos de pandemia, mas é muito comum que no começo do ano nós começamos a ouvir muitos conselhos. Existem pessoas que leem as mãos, existem pessoas que jogam pedras, cartomantes, pessoas que preveem o futuro. E eu lembro que no começo de 2020 nós ouvimos muitas coisas sobre como seria o ano de 2020, aqueles adivinhos, as pessoas das cartas, as pessoas do tarô. Todo mundo dizia e dava opiniões sobre o ano de 2020. E um querendo ser mais inteligente, mais conhecedor do futuro do que o outro. Nenhum disse a palavra coronavírus. Nenhum disse a palavra pandemia. Ninguém daqueles que se dizem adivinhos falou aquilo que nós estávamos vivendo agora. Por quê? Porque o futuro pertence a Deus. Não importa a uma pessoa de fé saber como vai ser o futuro. Importa a esta pessoa saber como e com quem ela está. Uma pessoa que está com Deus está segura. Quer ter um bom ano? Tenha bons costumes. E aqui o padre vai ser muito direto, muito concreto. O melhor conselho, o melhor costume, a melhor maneira de nós nos prepararmos para um ano bom é em proximidade com Deus e conhecendo a Sagrada Escritura. Bíblia. Católico precisa conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. Alguns de vocês participaram do retiro com o padre aproximadamente uma semana atrás, e no retiro nós meditávamos sobre o começo da carta de São Paulo aos Filipenses. Então nós vamos falar novamente sobre esse texto. Vamos meditar sobre a Bíblia. Vamos pegar o começo aqui de um texto bíblico, que é o começo de uma carta de São Paulo, e vamos tentar aprender de São Paulo como que nós podemos ter um ano novo. De todas as cartas de São Paulo, de todos os textos da Bíblia, tem um texto que ele é muito especial e muito diferente. É a carta de São Paulo aos Filipenses. Por que a carta de São Paulo aos Filipenses ela é diferente? Porque na carta de São Paulo aos Filipenses, ou quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso. É uma carta que São Paulo escreveu na cadeia. Imagina você escrevendo uma carta para alguém se você estivesse preso. E aqui nós podemos imaginar como que é o sentimento dele. Possivelmente algumas pessoas estariam clamando por justiça, estariam brigando que eram injustiçadas, outras estariam sonhando e imaginando com a liberdade. Imagina o coração e a cabeça de uma pessoa que está presa. Já visitei pessoas na prisão e não faz muito tempo uma pessoa disse assim: padre, eu vou ficar aqui por 12 anos. Imagina a cabeça de uma pessoa sabendo que vai ficar presa por 12 anos. Vamos ver como São Paulo reagiu enquanto ele estava preso. O que São Paulo escreveu? Como que é esta carta? Vejamos o comportamento de um homem de Deus perante as dificuldades. Ninguém sabe como será o ano de 2021. Existem muitos profetas do desespero e muitos profetas da maldade. 2021 vai ser muito pior, 2021 vai ser terrível. Eu sei de uma coisa: Deus está conosco.
Se Deus está conosco, nós não devemos temer nada nem ninguém. Então São Paulo, na prisão, veja o comportamento de uma pessoa de fé diante das dificuldades. São Paulo, depois da sua saudação inicial, que ele diz que é para toda aquela igreja que se encontra em Filipos, São Paulo diz assim: veja como começa a carta de alguém que está na prisão. São Paulo começa assim: dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós, sempre em toda a minha oração por cada um de vós. Com alegria faço a oração por causa da vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Texto aparentemente longo, de 2 versículos. Vamos lê-lo com calma e vamos aprender com São Paulo. Primeiro, dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós. São Paulo começa sua carta na prisão, não clamando por justiça, não querendo culpar as pessoas por aquilo que ele estava vivendo. São Paulo começa com estas palavras: dou graças ao meu Deus. O padre dizia: se nós queremos ter um ano novo, precisamos ter hábitos novos. E sabe qual que é o primeiro hábito? O primeiro hábito é desintoxicar, é limpar um pouco o nosso coração. Uma pessoa também muito próxima, uma pessoa muito querida, me dizia assim: sabe por que as pessoas adoecem emocionalmente? E essa pessoa dizia: sabe por que as pessoas têm depressão? Sabe por que as pessoas vivem com a mente doente? E eu perguntava, eu imagino qual é o motivo, por que as pessoas têm depressão? Claro, não dá para generalizar, mas em geral, por que as pessoas têm depressão? Por que as pessoas estão tão cansadas? E ela dizia: porque as pessoas guardam mágoas no coração. Mágoas no coração. Esta talvez quer ter uma vida nova, tenha hábitos novos. Qual que é o primeiro bom hábito que nós devemos ter? Não guarde mágoa no seu coração. Não guarde mágoa no nosso coração. Não guarde mágoa no seu coração. E aqui existe uma notícia. E aqui o padre não conta segredo de ninguém. Aqui é também a minha vida. Todos nós temos alguém para perdoar. Todos nós vivemos momentos de dificuldades na nossa vida. Todos nós vivemos momentos de dores. E aqui entra o segredo da libertação. Perdoar não é esquecer. Tem algumas pessoas achando que vão conseguir esquecer as coisas difíceis e ruins que aconteceram. Não é esquecer. O que Deus nos pede é: não guarde mágoa. Padre, tudo isso é muito bonito. Não quero guardar mágoas, eu quero olhar para o futuro, mas como que eu posso fazer isso? Aqui entra o ensinamento de São Paulo. Dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós. Qual que era o comportamento deste homem que estava na prisão? Dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Isso é fácil? Não é. Aqui nós temos padre, temos religiosas, temos pessoas que trabalham, pessoas da sociedade. Relacionamento é sempre um desafio muito grande. É muito difícil conviver com as pessoas. Qual o primeiro passo para nós começarmos a vencer os momentos de desafio nos relacionamentos? As mágoas e as dores. Dou graças a Deus cada vez que me lembro de vós. E o texto continua: sempre e em toda a minha oração por cada um de vós. O que Paulo fazia na prisão? Ele rezava. Sempre em toda minha oração por cada um de vós. Qual que era a matéria, qual que era o conteúdo da oração de São Paulo? Sempre em toda minha oração por cada um de vós, eu dou graças a Deus. Não guardar mágoas no coração. Agradecer a Deus, louvar a Deus, agradecer e rezar.
Presta bastante atenção no que o padre vai dizer. A oração é a chave de tudo. Quer abrir o coração de Deus, quer abrir como se fosse o caminho, a porta para a felicidade. Oração. Oração. Cada um tem uma forma diferente de rezar. Papa São João Paulo II dizia: a minha oração predileta é o rosário, é o terço. A minha oração predileta é a oração das freiras, dos padres, a oração dos consagrados a Deus, é a liturgia das horas. Existem inúmeras formas de rezar. Pode ser uma oração através da Sagrada Escritura, lendo a Bíblia. Nós estamos começando o ano de 2021 praticamente. Me recordo, um dos melhores anos que eu tive na minha vida foi o ano que eu estava no noviciado, no seminário, ano de 2005. Naquele ano, começando o ano, eu disse assim para Deus: eu tenho um propósito para esse ano. Não vou terminar o ano sem ler a Bíblia toda. Se você ler 20 minutos por dia, 3 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia toda. Se eu disser assim: quem tem tempo para ler a Bíblia toda? Todo mundo vai falar: eu não tenho, padre, a Bíblia é muito grande. Mas se nós pensarmos assim: quem tem 15, 20 minutos por dia para ler a Bíblia? Todo mundo tem. É só se organizar. O que acontece quando nós lemos a Bíblia? Lemos com piedade, lemos com sabedoria, nós nos aproximamos de Deus. Nós vamos começar daqui a alguns instantes o momento de adoração. Mas se você puder colocar 3 metas, 3 projetos, 3 referências para este ano, vamos pedir estas 3 graças. Não guardar mágoas. Todos nós já ferimos e já fomos feridos. Todos nós já decepcionamos e nos decepcionamos. Não guarde mágoas. Segundo, ação de graças. Maria, grávida, não era casada, muito jovem. Nossa Senhora devia ter 13, 14 anos de idade, quando ela se viu diante daquela situação tão nova, milênios e milênios as pessoas esperando o Salvador. De repente aparece um anjo e diz que ela seria a mãe do Salvador. Uma menina do interior. O que ela fez? Louvando a Deus de alegria, foi encontrar-se com a sua prima Isabel, a prima mais velha. Poderia ficar olhando para as dificuldades, para as situações? Não, ela louvou a Deus. E aqui deixa o padre dizer algo muito concreto. Durante o dia, pode ser que sem abrir a boca, louve a Deus. Obrigado, Jesus, porque eu posso receber a Eucaristia. Obrigado, Jesus, porque eu posso participar da missa. Obrigado, Jesus, porque eu tenho a minha família, eu tenho os meus pais. Obrigado, Jesus, pelo meu trabalho. Olha, nós deveríamos agradecer sempre pela Eucaristia. O padre refletia agora há pouco, durante a missa. Tem muitos pais católicos, sonham que os filhos sejam engenheiros, médicos, que os filhos sejam professores, que os filhos sejam grandes empresários. Se de repente, graças a Deus, tem um menino aqui na igreja, está sempre nos ajudando na missa, ele diz que quer ser padre. E aí eu me encontrava com o pai, conversava com o pai: olha, o seu filho quer ser padre. Ele falou: padre, louvado seja Deus, que seja. Mas tem pais que não aceitam. Gostaria de dizer para um pai católico que não aceita a vocação sacerdotal do filho: quando quiser a Eucaristia, quando quiser comungar, vai pedir para o médico. Quando quiser comungar, vai lá pedir para o engenheiro. Pede a Eucaristia para o engenheiro. Quando quiser comungar, vai lá pedir a Eucaristia para o professor, vê se ele tem. Não existe Eucaristia
sem o sacerdote. Louve a Deus pela Eucaristia, louve a Deus pela igreja. Que alegria sermos católicos, que alegria sermos católicos. Não falta nada do que nós precisamos para sermos felizes e vivermos bem na igreja católica. Na igreja não falta nada. Louvor a Deus. Terceiro, e aqui o padre encerra: não guarde mágoas, louve a Deus e vida de oração. Convido que você pense agora e você olhe para dentro do seu coração e agora você converse e faça um compromisso com você e com Deus. Oração é a chave de tudo. Oração é a chave de tudo. Vive bem quem reza bem. Vive bem quem reza bem. A nossa vida é uma consequência da maneira que nós rezamos. Quem reza com profundidade, vive com profundidade. Quem reza quando lembra, quando sente vontade, vive uma vida toda inconstante, toda atrapalhada. A oração é o termômetro que vai mostrar como vai ser a nossa vida. Não é o dinheiro, é a proximidade com Deus, é a oração. Agora o padre convida que você, como se fosse, nós falamos muito em filme, às vezes parece que passa um filme na nossa cabeça do nosso passado. Deixe que agora passe um filme na sua cabeça do seu futuro. Como que você quer rezar este ano? E aqui você já pode ir dizendo assim: Eucaristia. Não posso, não consigo viver sem Eucaristia. Primeira oração que eu vou fazer, missa. E não é para participar da missa como um turista participa. Aqui em Macau nós temos muitos turistas. Às vezes vem a pessoa receber a Eucaristia aqui, não sabe nem o que está fazendo. Participar da missa com devoção. Quando o padre está consagrando, olhar para a consagração, olhar para o cálice. O cálice, que lindo, que lindo. Imagine o cálice. O que tem dentro do cálice na missa? É o sangue de Cristo. A missa é a cruz. Quando que o sangue de Jesus foi derramado na cruz? Quando a lança passou ao seu lado. Quando a lança transpassou o seu coração. É como se o cálice que nós recebemos na missa, o cálice da Eucaristia, é como se fosse o cálice, de fato é o cálice da cruz. O sangue que foi derramado do coração de Jesus é o mesmo sangue que está na Eucaristia. O sangue que nós recebemos em cada missa. Esta decisão, missa, missa. Segunda, aqui é só uma sugestão, e eu digo olhando para o meu coração, eu não consigo ficar sem adoração a Jesus Eucarístico. Quer ver a sua vida mudar? Faça adoração. Existe um tratamento para a pele que é como se fosse, a pessoa faz um bronzeamento natural, é como se fosse uma carga de vitamina D no corpo. De repente a pessoa parece que se sente mais jovem, se sente mais alegre. Por quê? Porque é o sol batendo ali diretamente na pessoa. Vamos fazer uma carga, uma terapia, vamos fazer um encontro, um tratamento de encontro direto com Deus, através da adoração ao Santíssimo Sacramento. Adorar Jesus na Eucaristia. E depois cada um vai escolher as outras formas de oração. Pode ser o terço, pode ser a liturgia das horas, pode ser a meditação da palavra de Deus. Nesse momento agora em silêncio, pense no fundo do seu coração como você quer rezar. Como será a sua vida de oração? E pensando como será a sua vida de oração, deixe que passe um filme na sua cabeça agora, um filme para o futuro. Diga
agora para Jesus como você quer ser visto ou vista por Ele. Alguns vão dizer assim: eu quero ser visto como padre. Eu quero ser visto como um pecador que está voltando para casa. Quero ser visto como esta ovelha perdida. Eu quero ser vista como religiosa, como irmã, como esposa de Cristo. Eu quero ser vista, eu quero ser visto como um filho muito amado, um filho muito cuidado, um filho que precisa de proteção. Diga agora para Deus como você quer ser visto e quer ser tratado por Ele. Converse agora com Deus. Diga para Deus quem você é diante dEle. Jesus veio, Deus Filho se fez homem, porque nós precisamos de Deus. Olhando agora para você, como você precisa de Deus? Precisa de Deus como filho, precisa de Deus como amigo, precisa de Deus como esposo, esposa, precisa de Deus como consagrado, precisa de Deus como pecador que está voltando. Como você quer ser visto e cuidado por Deus? Converse agora com Deus. Peçamos agora esta graça. Nós vamos fazer este momento de silêncio e de oração. Em silêncio, em oração, enquanto nós nos preparamos para o momento mais importante da noite, depois da Santa Missa, momento da nossa adoração. Cristo virá aqui no nosso meio. Converse agora com Deus, dialogue com Ele, reflita e decida como será o seu ano de oração. Reflita, decida, diga a Deus como você quer ser visto e vista por Ele, tratado e tratada por Ele. Agora é um momento onde é apenas você e Deus.